Eu sou Lu Lisboa. E eu sou Verônica Born e nós somos As Comadres, um espaço para questionamentos, novidades sobre medicina e saúde holística. Nós somos As Comadres, estamos hoje com mais um episódio, um tema muito bacana que tem tudo a ver com a fibromialgia, né, e todos os seus sintomas, o microbioma intestinal, que eu gosto muito dessa palavra, porque é algo que eu uso muito assim, né, porque nós somos um com a natureza, né, então quando a mesma coisa que acontece na natureza, quando um bioma não vai bem, ele desequilibra todo o sistema. E conosco não é diferente, né, Verônica? É verdade. Então, esse assunto aí que eu tenho muito para falar, eu gosto muito desse assunto. E hoje vamos falar sobre diversas coisas que afetam não somente a fibromialgia, mas também várias outras doenças, né? Síndromes, né? Que Exatamente. os responsáveis são, então, o responsável é o microbioma, né? Então, como o autismo, também doenças mentais, esclerose múltipla, né? As doenças autoimunes. Então, a gente ouve falar muito em microbioma, né? Mas eu acho engraçado nesse assunto é que ninguém acha uma solução para o problema, né? A gente só acha coisas paliativas, né, para melhorar o microbioma, né? É, Uhum. por exemplo, a gente sempre fala aqui do suco de cenoura, né? E o suco de Uhum. cenoura, ou probióticos mesmo, eles são paliativos, né? Eles não consertam, né? Como eu vou dizer assim, como se tivesse estragado, mas não consertam, né? O problema do microbioma, né? Porque se tivesse realmente, a gente tivesse realmente uma maneira de consertar, a gente não precisaria de tantas, como é que eu vou explicar? A gente poderia comer o que a gente quisesse, né? Não é verdade? Exata- Tem. Exatamente. E, Verônica, acho importante tu explicares, né, o que que é realmente o que é o microbioma, a que tu te referes quando tu falas nisso, e achei muito bacana esse termo do consertar, né? Porque se a gente fala em consertar, é porque tem alguma coisa que estragou, né? Para a gente precisar consertar. Então, eu É. acho importante tu detalhares para aquela pessoa que está ouvindo pela primeira vez e que não sabe nada disso e que é novidade. O microbioma intestinal, então, nós somos aproximadamente 10%, 10 vezes mais, a gente tem 10 vezes mais bactérias, vírus, fungos, né, uma população maior do que a gente mesmo, que habita comensalmente o nosso intestino, né? Uhum. Então, a gente tem que ter um equilíbrio dessas bactérias para que elas não sejam tão ruins, ou que sejam mais boas do que ruins, né? Então, Sim, o que acontece hoje em dia é que a gente não consegue mais ter esse equilíbrio, e por esse motivo a gente procura soluções para voltar a esse equilíbrio, que até hoje eram soluções paliativas. E hoje em dia já tem até pesquisadores já dizendo, falando, que eu vou falar sobre isso hoje aqui também, já falando em consertar. Então, a doenças autoimunes, por exemplo, a gente sabe que não tem cura até hoje em dia, autoimunes, né? sim. Tu melhora, tu retira alguns alimentos, o teu microbioma consegue trabalhar melhor, com alguns suplementos também, que é o caso do suco de cenoura aqui também. Então, no momento que tu tirar o suco de cenoura, pode ser que o teu microbioma não goste e volte a ter as dores, no caso, né? Uhum. É por Então, isso que, no meu caso, para quem não conhece, né, eu fui fibromialgica por 26 anos e a causa da minha fibromialgia se deu por uma hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, né, o meu microbioma estava com sérios problemas. E no meu caso, os sucos de cenoura, que eu gosto de dizer que são um verdadeiro escovão, né, porque eles são fungicidas, bactericidas, anti-inflamatórios, né? E eles
no primeiro ciclo de 5 copos ao dia, durante 5 dias, eu já comecei a sentir as melhoras, claro que acompanhado da mudança radical da minha alimentação, né? Sem lácteos, sem sementes, sem grãos e cereais. Então, eu sou um caso bem-sucedido, mas como a Verônica disse, mesmo que hoje, por exemplo, eu esteja fazendo uma alimentação agora, né, sem carboidratos, esses 100 carboidratos, para mim, segue existindo o suco de cenoura, porque é algo que faz parte da minha alimentação. Porque eu É, concordo com isso que tu disseste, né? Que se foi ele que restabeleceu esse equilíbrio do meu microbioma, né? Até a minha mente precisa disso, assim, como uma forma de auxílio, entendeu? Para eu me manter bem, porque mente e corpo são uma coisa só. quem vem de uma alimentação muito McDonald's, vamos dizer assim, né? Então, Uhum, às vezes, poucas coisas bastam para te restabelecer o teu microbioma. Às vezes é retirar alguns alimentos processados, simplesmente melhorar a qualidade da tua alimentação, já é uma coisa que vai te dar resultados. E para outras pessoas, que no caso têm doenças autoimunes, então tu já tem um problema esse problema imunológico, né? O teu sistema imunológico já está te atacando, então o teu microbioma já não está bom. Então, tu, às vezes, tu vai ter que tirar muitas e muitas coisas, né? Da alimentação para conseguir ter uma vida melhor. Mas então, uma coisa que eu fiquei me questionando muito, tá, por algum tempo, e eu procurei saber mais, será que eu vou ter que passar a minha vida inteira sem poder comer as coisas que eu gosto, né? O que tu acha do... é. Olha, Verônica, eu hoje, né, só posso falar da minha experiência, né? Eu hoje, após estou no terceiro ano, né, do protocolo, hoje eu já me permito, né, Uhum, comer determinados alimentos que antes eu não comia. Só que é aquilo, é tudo com muita observação, porque eu sempre digo assim, né? Se eu passei 26 anos da minha vida com restrições, eu não vou passar mais 26 anos agora com restrições alimentares, nem que seja para eu ficar bem. Vamos supor, eu não vou deixar de confraternizar com a minha família, de sair com uma amiga e ficar aquela chatinha que nada come, sabe? Aí eu estou criando exato. realmente um problema a mais para mim, né? Só que eu percebo que realmente assim tem alguns alimentos que realmente eu sei que nunca mais eu vou tocar e como não tocar e não toquei até hoje, tipo soja, amendoim, milho, entendeu? O que eu Uhum, toquei hoje, né? Que eu percebi que para mim não fez diferença, assim, que eu me mantive bem. Um queijo, né? Eu me permito um pedacinho de queijo de vez em quando hoje, o chocolate, o arroz, porque eu sou apaixonada por sushi, né? Então, se eu saio para jantar com alguém, entendeu? Eu como meu sushi tranquilamente, sem pensar que aquilo venha me fazer mal. E não me faz mal, entendeu? O chocolate, claro que o bom chocolate. O queijo, claro que o bom queijo, mas não é que façam parte da minha alimentação. Quando exato. eu dou as escapadas com aquilo que eu gosto, entendeu? Entendi. Para mim, então, ainda tenho muitas restrições, e mesmo arroz eu ainda sinto os efeitos, né? Mas, Uhum, então, como eu estava falando para ti, hoje já existe protocolos que estão dizendo, né, que eu não sei ainda, que são protocolos longos, de um ano aí, que restabelecem isso, porque o nosso microbioma saudável seria possível a gente conseguir comer qualquer coisa e o nosso sistema, né, linfático, imunológico, lidar com aquilo ali numa boa, como a maioria das pessoas né? Então, a gente uhum, tem um problema e não conseguiu consertar esse problema ainda, porque ainda resta um problema de microbioma, né? Porque tu não conseguir comer a pipoca, ou não sei o que lá. Não vou dizer que a gente tem que se encher de pipoca, mas tu conseguir comer a pipoca e não passar mal, entendeu?
Isso Uhum, aí seria sinal de que tu já estaria com um microbioma melhor, tá? Então, uhum. então, Isso eu concordo contigo, é que é aquilo, né, Verônica, quando a gente uhum, passa por muitas dificuldades, né, é exato, natural que a gente nem se permita tocar determinados espaços, né, por receio, por medo mesmo, né, eu posso te dizer isso, por medo, porque eu sei de onde eu vim e sei onde eu cheguei, né, exato. então realmente as escapadas que eu dou escapadas assim de coisas que eu gostava muito e sigo gostando, entendeu? Mas é assim, é um dia para confraternizar com meu marido, com meu filho, e no dia seguinte eu já estou de novo na minha alimentação normal, né? Então eu não cheguei a ter essa experiência, vou me largar, vou voltar a comer de tudo para ver o que acontece. Não, não consigo. E é uma Pois coisa que não faz parte da minha realidade, entendeu? Eu é, tentar fazer isso para fazer um teste, não consigo. sim, hoje tem, então, as teorias são grandes, né? São grandes e várias de como a gente poderia fazer isso, e tudo nos remete, no começo, à nossa infância, né? Ou em como a gente se sujava mais. Então, eu gosto até de lembrar uma frase do meu marido, que ele dizia, como é que ele falava agora? Deixa eu me lembrar. Ele falava assim que ele era muito pobre, né, na infância dele, né? Ele falando Uhum. assim, mas Verônica, como é que ele falava? Pobre não tem depressão, como é que é? Ou pobre é louco, pobre não tem depressão, só tem, ele assim, pobre não tem depressão, só tem lombriga e bicho de pé. Ele É. falava assim, porque assim, as crianças antigamente, elas não tinham nem sapato, nem andava descalço na rua, né? Então isso era uma fonte dessas bactérias boas, que hoje a gente não tem mais esse negócio de criança andando de pé descalço, de criança se sujando. Até esses dias eu fui no restaurante com o meu irmão e ele falou: filho, não brinca no chão que é sujo, sabe? Então a criança, já nessa idade tão novinha, ela tem que se sujar para entrar em contato com né, com essas bactérias que vão fazer parte lá do nosso intestino, tá? Tão cedo. Uhum. Essa é É porque, a. porque faz parte, né? Nós somos hospedeiros, né? Faz parte tudo isso, né? Bactérias, vírus, fazem parte desse microbioma. O negócio é que quando, devido a esse momento que a gente vive, devido à nossa alimentação, né? Aconteceu isso com acontece com grande parte das pessoas, porque eu vejo assim, não é uma minoria, né? Existem sim os graus, né? Mas não é uma minoria. Todas as pessoas estão sofrendo disso de alguma forma hoje em dia, principalmente os jovens. E tu vê o seguinte, eu já tirando um pouco da alimentação, tu vê como desde lá da década de 80, lá que eu nasci na década de 80, tá? Não sei da tua década, mas a minha casa já tinha um ar-condicionado e a gente ficava muito mais tempo dentro de casa. Então a gente tinha muito menos contato, até por esse negócio de a gente tomar banho todos os dias, tá? Daí eu já tô indo além, né? A gente toma Uhum. banho todos os dias, que é uma coisa que nossos antepassados não faziam, tá? Eles tinham muito mais contato com a sujeira, né, para assim dizer. Então a gente está acostumada a passar várias coisas, shampoo, sabonete, tudo para tirar aquela microbiota que também não é só no intestino, também está na nossa pele, tá? Então a gente vê essas coisas assim e a gente observa como algumas crianças comem terra, né, por falta de vitamina B12. Então esse negócio a criança querer comer terra, tá? Tu deve conhecer alguém que já comeu terra, porque na minha época falava assim, ou come, né, ou come tatu, ou come terra. A criança é um dos dois tipos. Mas é verdade, não, tu tem toda a razão nisso, e antes era uma coisa natural, né? Então, Natural. essa geração, e eu acho que dentro desse processo todo, né, desse desequilíbrio do nosso microbioma, também tem uma grande participação, né, além da questão da alimentação,
esse uso indiscriminado aí de antibióticos, né, Verônica? Não sei como é que tu vês isso. É o antibiótico que está fazendo essa limpeza por dentro, né? E os nossos produtos químicos que a gente passa na casa, em todos os lugares, a nossa casa está sempre limpinha e cheirosa, né? Estão fazendo a Uhum, limpeza por fora. Então a gente tem tem ambientes assépticos, assim, né? Com poucas bactérias, né? Porque a gente convive com muito pouca bactéria, né? Dentro de casa, por exemplo, né? Então, se a gente não uhum. tira o nosso filho para a rua para brincar, para se sujar e para tomar sol, que tipo de imunidade que ele vai ter no futuro, tá? Aqui essa pergunta é uma que eu pergunto para vocês. E agora, outra coisa, passar esse monte de álcool gel não é a mesma coisa que a gente está fazendo, só que de um jeito diferente, continuando a fazer a mesma coisa, porque tu está impedindo dele criar imunidade para bactérias e também para esse novo vírus, e tu está tapando o rostinho dele para ele não criar imunidade contra o vírus. Então, essa é claro que é a minha opinião sobre Claro. sobre tudo que Uhum. eu estudei até hoje, porque se a gente for entrar num assunto aqui de vacinação, que eu sei que tu está vacinada e eu não estou vacinada, né? Uhum. Então, a minha E maneira de... a gente nem pode falar, né? A gente tem que falar em códigos, é o bicho e o mosquito de aço, porque senão nem deixam a gente baixar o nosso podcast aí do jeito que está o controle, né? Porque essa questão do Não, álcool gel e do isolamento em especial, né? Eu também já li disso, assim, gente, é o contrassenso de tudo, né? Tu isolar as pessoas e ficar essa loucura, né, dentro desse processo do que foi eu... essa pandemia que eu já consigo colocar no passado, né? Sim, E sim, eu fui no caminho contrário, né? Como eu pensei, eu não quero me vacinar porque eu não tenho segurança do que pode acontecer daqui a uns 5 anos, eu não sei quais são os efeitos colaterais ainda, né? Então a gente só uhum, vai saber com o tempo, né? Então eu não me senti segura, né? Então a minha maneira, já faz um ano, é de não usar máscara, de ir entrando em contato com esse vírus aos poucos, né? uhum, De não passar álcool gel também, para eu ir tendo a minha própria imunidade. Então, de uma maneira que até hoje eu não sei se foi por causa disso ou não, porque eu nunca peguei nada. Tá? uhum, Então, eu fui entendi. preparando o meu corpo para. Eu entrei em contato com as pessoas que tiveram também Covid, né? E sentei perto e conversei. Então, eu fui tentando pegar aos poucos a coisa. Eu não sei se eu tenho imunidade hoje ou não tenho, mas é assim, né, que a gente vai fazendo. E tem até uma história engraçada de contar do meu pai, né, ele veio me contar essa história esses dias. Foi bem engraçada. Ele, Verônica, sabe que eu tinha quando era pequeno, quando era criança, eu tinha uma amidalite, que eu tinha que estar toda hora no médico, amidalite, ou era alguma coisa assim, desses coisas de garganta, né, de criança. Uhum, Eu fui em tudo quanto é médico e nenhum médico conseguiu me ajudar. Até que eu fui num senhorzinho lá, já falecido, né, lá de Lajeado, e ele falou assim para minha mãe: faz assim, olha, pega o teu filho, tira o sapato dele e deixa ele o dia inteiro de pé descalço. Olha como era a coisa mais, entendeu? E foi essa coisa uhum. mais óbvia e mais, enfim, é, indo, né, ao encontro, né, do que a gente está dizendo, Sim, né, que uhum. É fez mais ele melhorar, simples, ele né? nunca mais teve a tal da amidalite. Então, É. então é isso que esse é o recado que eu queria dar hoje aqui desse negócio de microbioma que eu acho muito importante a gente falar, porque eu não sei, eu penso que esse negócio de se limpar demais, hoje eu passo sabonete só onde interessa. Também tem essa. Tá? Tô certa ou tô Sim, errada, eu não sei, mas é uma coisa minha. Eu já fiz 30 dias sem shampoo, também não aconteceu nada, meu cabelo ficou bom. é a mesma coisa, a gente coloca muita química, né? Eu há muito tempo a questão do desodorante, assim, eu tenho um olhar muito diferenciado, sabe, para a questão desses sprays, esses aerossóis, né? Isso eu não Uhum. uso. E porque até mesmo, né, bem nos nossos gânglios aqui, né, linfáticos, né, bem tudo pertinho da nossa mama, assim, então é algo que Exato. eu tive muita atenção.
e essas escovas, né, definitivas que as pessoas fazem também. Tem uma fala, assim, muito interessante, assim, inclusive, de uma pessoa bem próxima minha, que ela só de observação, assim, ela começou a se dar conta, sabe, que pessoas que faziam essa escova, assim, com mais frequência, começaram a ter determinados tipos de câncer, sabe? Ela falou para mim, assim, como que num segredo, assim, só dela observar. Então, são Nossa. coisas que o mundo moderno nos traz, né? E que a gente, assim como, vamos supor, a fibromialgia, eu entendo e gosto de falar sempre que ela é uma síndrome civilizatória, né? Que ela é fruto exatamente da forma como a gente vive hoje, da forma como a gente alimenta, é fruto do estresse que a gente passa em todos os sentidos, químico, mental e emocional e tudo mais que a gente passa, e mais as questões alimentares, que nem falam, né? Assim como tem a fala do teu esposo, tem a fala do meu esposo, né? Ele Como sempre é que é? diz assim, o café da manhã dele tem 5 inflamatórios, né? Ah, O café da manhã dele tem 5 inflamatórios, é o leite, não bastasse o leite, é o leite, a margarina, é o requeijão, é a manteiga, é o queijinho, e ele ainda passa na torradinha queijinho ralado. É uma coisa louca, assim, o café da manhã. ele fala. Eu falo isso para ele e ele toma. Ah, Ele diz, eu ia e dizer, ele teu diz, esposo tá e ele diz para mim assim: a vida inteira foi assim, né? Na minha família sempre foi assim. E eu falei assim: meu pai viveu até os 90 e poucos, a minha mãe até os 80 e poucos. Eu falei assim: pois é, né? Mas tu, como é mais jovem, às vezes dá ruim. Só que é como um copo, né? Que a gente vai pondo a gotinha ali, e tudo aquilo que a exato. gente faz todos os dias vira o nosso remédio, né? Eu não pago mais para ver o que, que vai acontecer, porque eu sei onde eu estive, e tu tivesse exemplo dentro de casa. Agora, não espera a tua conta chegar para tu fazeres alguma coisa aí, porque às vezes pode ser tarde, né? É, eu ia dizer, as brigas e as conversas com os maridos são praticamente as mesmas aqui em casa. Não é? É uma coisa incrível isso, né? Porque eles têm, às vezes, assim, um exemplo dentro de casa. Tudo bem, não, tá tudo ótimo, entendeu? Contigo não aconteceu nada ainda, mas tu não te enxerga por dentro. Tu não sabe o que está acontecendo por dentro, né? Vamos supor, ele é da linha que toma metformina e come carboidratos. Nossa, é. Eu já Ah, falei isso para ele, eu falei assim, olha, isso vai te corroendo por dentro, vai corroendo as tuas veias, vai corroendo as tuas artérias, né? isso aí. Eu falo tudo isso para ele, mas adianta, eu não sou médica, eu sou apenas uma pessoa que viveu uma síndrome e se curou dessa síndrome. Eu sou apenas essa pessoa e que a partir disso começou a estudar, né, para entender os seus processos. Eu sou apenas essa pessoa. Então, a minha palavra, esses dias eu estava vendo, ele é amigo de um grande geriatra que faz parte da turma dele, ele se encontra todas as terças-feiras, e eu vi um dia a fala deles, assim, que estavam falando bem alto, né, e esse geriatra, que eu não vou falar o nome, porque ele é bem conhecido, ele disse assim: se eu pudesse dizer para vocês um remédio para vocês tomarem, né, que equivaleria a um remédio na maturidade, ele disse assim: é o exercício. Se eu pudesse, eu colocaria o exercício dentro de um vidrinho para vocês, ele disse na fala dele. Ele falou assim: pois é, né, mas ele não fala em alimentação. Ele fala para ti que está tudo certo, tu fica comendo esse monte de alimentos inflamatórios no teu café da manhã, né? E tá tudo Acho que é certo. falta de conhecimento um pouco, né? Ou de interesse, de conhecimento, eu não sei. Não, ele é bem informado, né? Ele é bem informado. Então, o que que tu vai fazer se um médico diz isso, né? Quem sou eu? Sou apenas uma pessoa que viveu uma experiência, né? Assim como a questão dos, que eu te disse, dos antibióticos, né? Os antibióticos estão por trás de tudo isso também, né? Isso todo mundo vai lá, que nem se teu pai fosse hoje no ver o que era a amidalite dele, a primeira coisa, eles mal olham o que está acontecendo ali, já soltam um antibiótico. Olha o teu ouvido, já solta um antibiótico. Olha o teu olho, já solta um antibiótico. Então, criaram-se essas super bactérias, né? Eu, por exemplo, perdi a minha mãe faleceu graças a uma grande bactéria dessas que ela pegou no hospital.
A minha mãe sobreviveu a um mal súbito que para 100% das pessoas é imediato, ela sobreviveu, né? Ela teve uma dissecação da aorta abdominal, né? Ela sobreviveu a isso e, no entanto, acabou morrendo por causa de uma superbactéria. Sim, então tu vê o seguinte, as nossas tentativas hoje estão sendo em limpar, né? Não é isso? Exatamente, estão sendo em limpar. E o próprio Porque, Dr. Ludwig diz isso, a pessoa mais longeva será que estiver hoje, a pessoa mais longeva e saudável será que estiver mais desintoxicada. exatamente porque o nosso microbioma não está dando conta disso aí. Então aqui é que eu vejo que faltam estudos, tá? Aí já tem, então, artigos sobre hipóteses de melhorar esse microbioma, porque tá certo que tu vai ter que limpar, porque a gente tem mais poluição, até essa poluição eletromagnética né, a Wi-Fi, etc., tudo isso conta, né? Então Isso. a gente tem toda essa poluição nova e a gente tem essa falta de microbioma. Então, se a gente não tem microbioma saudável, teremos que tentar tirar o máximo de toxicidade para quê? Para que aquele microbioma que é mais ou menos, que é o nosso, consiga lidar com aquela quantidade de toxicidade, ok? Então, essas teorias, novas teorias, falam bastante, então, sobre melhorar a qualidade dessas bactérias, que são 4 grupos de bactérias, que são os principais que vão atuar nessa melhora, entendeu, dos nossos sintomas. Então, a gente tem esses 4 grupos, que eles ficariam vivos, né, no caso, eles ficariam mais saudáveis com uma quantidade de vitamina D, né, que seja não muito alta e nem muito baixa, tá? Então, se estipula ali uma faixa entre 60 e 80, que tu for ver, é uma vitamina D normal, de que se viveu até hoje fora do ambiente do ar-condicionado, tá? Porque as pessoas, elas viviam fora, né? Elas trabalhavam mais fora e tinham realmente essa vitamina D de 60 a 80 normal no corpo, né? Então, e além dessas vitaminas, dessa vitamina D, a gente tem que teria que semear mais vitaminas para que essas bactérias boas voltassem a trabalhar da maneira que trabalhavam antes. Então, essa surgiu e eu já estou dentro, como eu gosto de dizer, já estou dentro para experimentar se funciona ou não, que esse protocolo que seria 1 ano de polivitamínicos, né, de muita vitamina, e cada qual com a sua quantidade certinha, para ver se elas conseguem voltar, né? E eu consegui, por exemplo, voltar a comer grãos, tá? Nem que seja um sushi de vez em quando, porque se eu como grãos hoje, eu tenho coceira no corpo amanhã, entendeu? Entendi. E nesse caso, Verônica, só uma parte, né, dentro disso que tu falaste das, das vitaminas, né, eu como defensora do suco de cenoura, né, e Uhum. é aí que ele entra, né, aí que ele entra com as suas vitaminas e sais minerais, né, então, porque ele é rico em vitaminas e sais minerais, né, complexo B, beta-carotenos, E, K, C, então, ele tem tanto que ele tem o formatinho, né? Ele otimiza o nosso sistema gastrointestinal, principalmente fígado, baço e pâncreas, né? Tanto que ele tem até Exato. o formatinho, tem uma análise que fazem, né, dentro da medicina oriental chinesa, né? Ele tem o formatinho, a cenoura tem o formatinho do pâncreas, né? Então, que é um órgão super importante para todo o nosso equilíbrio, né? Então, eu sou defensora tipo assim, eu hoje, né, a minha medicina são esses sucos, para quem não sabe, é o extrato da cenoura que é feito na centrífuga juicer, né, não é batido com água, é o extrato da cenoura. E um ponto aqui que a gente ficou de abordar também, Verônica, que dentro disso que tu falaste das vitaminas, né, Uhum. o que faz uma boa imunidade
uma alimentação variada ou não? Qual é a tua visão disso? A minha visão é aquela história que a gente já falou aqui, acho que foi no último podcast, lembra que Uhum. eu falei de uma tribo que eles não tinham alimentação variada, que era só carne e mel? Não sei se tu lembra dessa. Sim, lembro. Sim, lembro. Então, e eles Uhum. tinham uma biodiversidade no microbioma muito grande. Então, qual que é a jogada? Será que é mesmo necessário esse monte de salada para eu ter essa diversidade bacteriana? Isso é uma coisa que inventaram agora, entendeu? Agora, esse negócio dessas recomendações de muita salada vem de algumas décadas, tá? Antes, a gente Uhum. não tinha isso aí, não. Não tinha essa monte de recomendação de salada, porque eles descobriram que as saladas vai criar uma grande diversidade comendo saladas, mas o problema é que tu vai também criar uma grande fermentação de bactérias ali, que tu não sabe o que que é bom, o que que é ruim. Vai ter coisa boa? Vai, mas vai ter coisa ruim também, né? Uhum. Então, será que isso realmente é benéfico? Porque hoje a gente vê muitas pessoas com síndrome do intestino irritável. Será que não é por causa desse aumento exagerado de salada? Eu não digo que tu tenha que tirar a salada da tua vida, sabe? Mas tu tem que comer um prato de salada ou meio prato de salada, como eles pedem. Eu vi uma vez eu vi uma palestra de um nutricionista falando que indicou 500 gramas, 1 quilo de salada por dia. Eu pensei, mas como que a pessoa, tá, que tem lá só tem um estômago, né? Tu não tem quatro, que nem a vaquinha. Como é que tu vai digerir toda essa salada e como é que tu não vai conseguir digerir no estômago? Em primeiro lugar, eu comi arroz no final de semana, porque Uhum. meu marido fez um risoto de frutos do mar e eu vou ter que comer, né? Mas eu, Uhum. 4 horas depois, eu ainda estava com o arroz tentando ser digerido no meu estômago, porque meu estômago está acostumado a comer carne, né? Então, Uhum. carne é muito facilmente digerida. Agora, o arroz e a salada, tudo que é planta, a gente fica lá quase que nem a vaca ruminando e ele não sai ali do estômago de jeito nenhum. Eu só fui conseguir, passou aquela azia 4 horas depois. Daí o que aconteceu quando passou aquela azia? Meu corpo eu já é super inteligente, eu já entendo tudo que acontece. E passou a azia que eu não conseguia dormir e foi para o meu intestino um negócio. E o que aconteceu no meu intestino? Comecei a ter coceira. Foi exatamente o que aconteceu. Então, tu vê que tem pessoas que podem com alguma quantidade de salada, e tem outras que não podem nem um pouco, porque o meu sistema imunológico não está preparado para esse tipo de quantidade de coisa, tá? Então, Uhum. o que seria importante para a diversidade? Eles falam, tem que ter salada, porque a salada tem aquele negócio do butirato, que é muito importante, mas a butirato, agora eu vou falar sobre isso, né? Tá. Aqui eu anotei aqui, um estudo publicado na revista Science, tá, de 2011, demonstrou que as pessoas que comiam proteínas e gorduras saturadas tinham prevalência para a população de bactérias anaeróbias, chamada bacteroidetes, tá? Então, só que esses bacteroidetes também produzem ácidos graxos de cadeia curta, tá? E esses ácidos graxos de cadeia curta que fazem essa, como é que eu vou dizer, essa saúde intestinal. Então, eles falam muito do butirato das plantas, que as plantas, como é que tu vai conseguir butirato se tu não comer planta? Tu vai comendo carne, tu vai também ter ácido graxo de cadeia curta, do mesmo jeito, entendeu? Uhum. E me diz Então, uma coisa, Verônica, como eu estou fazendo agora, né? Eu estou fazendo a carnívora, só que no meu caso eu preciso das folhas, né? Eu estou comendo a salada junto com a carnívora, ovos, carnes e, e a salada, né? E sigo com o meu suco de cenoura em menor quantidade, em bem menor quantidade, né? Estou fazendo tipo uns shots, assim como eu estou te dizendo. uhum, Agora, eu entendo também, Verônica, que quando cada corpo, né, ele cria os seus
hábitos, né? É uma coisa muito louca. E às vezes a gente fica comendo, 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 quando o nosso corpo precisa somente que a gente dê uma pausa, né? A É, gente deu uma pausa para que ele, como tu falasse, inteligência, me veio isso, né? Ele é muito inteligente. É a mesma coisa, eu tenho prisão de ventre. Eu falei assim, gente, mas tu não para de comer para permitir que teu intestino para tirar esse peso do teu intestino e permitir que ele funcione, né? Tenta ficar pelo menos umas 12 horas sem comer, que tu vai ver que o teu intestino volta a funcionar como um reloginho, às vezes entendeu? Agora, tem 3 quilos de fezes ali parado, né, no intestino, depois não sabe por que tem câncer no cólon, né, e esses cânceres assim, entendeu? porque tá tudo cheio ali, né. Exatamente. Fica entupido, não passa nenhum arzinho, né? Então, como é Nenhum que quer arzinho. que, como é que quer que dê certo, né? Aquilo, né? Quando o trenzinho tá vindo, vem ar junto, né? Então, se não tem o ar, não tem o trenzinho não anda, né? Então, eu vejo Meu muito por aí. E uma coisa que eu queria ver contigo dentro do que a gente definiu aqui para nós conversarmos hoje, a gente não falou dos probióticos e dos prebióticos. Onde que eles É, entram dentro desse processo para ti? olha, eu antigamente, eu falava muito em probiótico, utilizei o probiótico, mas hoje eu vejo que é mais uma maneira de eu deixar a minha barriga estufada. Porque, Uhum, primeira coisa, o probiótico, eu li já alguns estudos sobre, assim, pontuais sobre probióticos, e não está comprovado muito bem a eficácia deles. Por quê? Então, tá assim, tem pessoas que se sentem bem, né? Mas o problema é que, a longo prazo, a gente não sabe os efeitos secundários dos probióticos. E agora eu não anotei o nome do artigo que eu li isso aqui. Por exemplo, uhum, eles diziam, o probiótico tal, ele atua na bactéria ruim tal, tal, né? Enfim, vamos dar um exemplo aqui. Só que esse mesmo probiótico que atuou sobre aquela bactéria ruim, também fez um problema intestinal na célula da pessoa, tá? No intestino, entendeu? Então ele agiu de duas formas, além dele matar a bactéria, no caso, se melhorar ali, aumentar aquele tipo de bactéria e o outro tipo diminuir, ele também fez mal ao intestino. Então, esse também fez mal ao intestino é o que tu não sabe que está acontecendo. Então, E não tu tem tem. como dar um exemplo de probióticos? Tu tens como dar uns exemplos para nós Os de probióticos probióticos? até o kefir é um probiótico. O kefir, o Eu usava kombucha. kefir. Eu usava kefir Uhum, e eles são fermento, né? Aquilo ali é fermento, fermentação de bactérias. Então, é exatamente exatamente. o que a carnívora ela faz, ela diminui a fermentação de bactérias. Então, tu vai ter muito menos bactérias e muito menos disbiose, porque teu intestino não vai ter aquela, não vai ficar inchado, sabe? Aquela barriga inchada, Sim. de grávida. Sim. Tem Aham. muita gente que vem mostrar, Verônica, olha como é que é a minha barriga hoje. Isso aí é o excesso de fermentação das plantas. Então, tu tá comendo muita planta, então tem que diminuir, Uhum. né? Uhum, entendi. Tu sabes que em 2018 não, janeiro de 2019, foi a minha última incursão, assim, no sentido de, ainda com todos os sintomas da fibromialgia, eu fui fazer um curso de fitoterapia, né? Exatamente para ver os fitoterápicos chineses que seriam bons para fibromialgia, né? Daí foi minha última decepção, né? Que eu peguei o manualzinho dos fitoterápicos e não faziam alusão em nenhum momento à fibromialgia. E quando eu falei em fibromialgia, ficou todo mundo me olhando como se eu fosse uma louca, né? E teve uma menina que estava no grupo, ela levantou o dedinho, eu lembro assim, eu tinha fibromialgia e eu me curei com kombucha. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, bom, tudo bem, que bom, né? Eu ainda estava sem consciência nenhuma, né? Janeiro de 2019. Falei assim, que bom, né? Que criou kombucha. Eu lembro que ela chegou a me dar uma raizinha a raiz, aquilo, o bichinho aquele, né? Para eu fazer em casa. Uhum. Ela trouxe até aqui em casa, mas comigo não funcionou. Quando eu compro mesmo, eu vou e compro pronto, né? Compro dela mesmo.
Mas eu lembro que foi a primeira pessoa que me conectou com a questão do intestino, assim, sabe? E Uhum. depois, em abril daquele mesmo ano, foi aí que eu conheci o protocolo. Então, para muitas pessoas, quando a gente fala nisso, né, nessa associação das questões do intestino, né, do microbioma intestinal, a própria fibromialgia, outras doenças autoimunes, isso é algo assim que as pessoas pensam, gente, o que eu tenho é na minha cabeça, eu tenho uma inflamação no meu cérebro, eu tenho, entendeu? As minhas como é que eles dizem? Os microfilamentos, né? Uma hipersensibilidade à dor. Então, é algo assim que a gente não tem argumentos, né? Então, acho importante a gente falar que aqui são pessoas, eu e tu, né? Nós vivemos isso, e tu mais ainda porque tu fazes as tuas experiências, né? Eu vivi a minha experiência e parei ali, né? Foi bem sucedido, eu parei ali, né? E tu segue nas tuas experiências, né? Então, exatamente. Então, o que a gente fala, que muito falam, né? Comprovações científicas. Eu adoro quando falo na tal da comprovação científica. Eu amo, né, que fala na comprovação. Em tudo, assim, dentro das minhas terapias, que são energéticas e que realmente, né, promovem esses processos, né, de remissão e de cura e tudo mais. E se o científico é aquilo que a gente comprova pela experiência, né, pela repetição dessa experiência, desse número de experiências, então a gente tem como dizer isso, né? Pode não estar nos manuais, pode não estar nos, como é que dizem, nos isso aí, nos anais das pesquisas e tudo mais, né? Mas sim, Uhum. né? Tipo assim, eu sou uma pessoa, né? Inclusive teve um médico que trabalha com aquela termografia, sabe? E Sim. eu lembro que ele é bem conhecido também, e eu lembro que logo em 2019, assim, que eu estava a milhão, né, eu disse para ele assim, falei assim, eu escrevi para ele e disse assim, eu queria ter feito uma termografia antes e fazer uma hoje, eu disse para ele, né? E eu me coloco à disposição para fazer uma termografia hoje. E aí? Isso, esse silêncio, ouço grilos até hoje, né? Jesus. Ouço grilos, porque eu sempre fui muito da ciência, sabe? Eu sempre me coloquei à disposição, sabe? Antes, Estudem. isso antes no sentido de buscarem uma solução, e hoje que tem uma solução, eu continuo me colocando à disposição, entendeu? Para falar. E vocês que estudem, vocês que vão atrás, entendeu? Por isso que a tua fala, né, enquanto uma pesquisadora, entendeu? Enquanto uma cientista, é muito importante, entendeu? Porque eu sou a pessoa que vivi, né? Agora, e eu mesmo, do meu jeitinho aqui, do meu jeitinho caseiro de ser mesmo, eu sigo buscando as minhas respostas para o que aconteceu comigo, né? Então, o caminho que eu faço, e quando eu digo, né, que tem tudo a ver, sim, com um único processo, né, que mente, corpo, emoções, é tudo uma coisa só, né, que um não funciona sem o outro, é porque o meu caminho foi esse. Então, se isso servir para alguém, tudo bem. Agora, se não servir, e se tu preferires, né, essas pessoas preferirem seguir essas filas, né, que só são filas grandes, mas não chegam a uma solução, tudo bem. Isso é o livre-arbítrio de cada um. E minha amiga, a gente já está a 45 minutos, né? Acho que a gente já pode ir finalizando aí a tua palavra final aí, Vou dentro do botar que tu uma. queres. Vou colocar uma. Como é que é um parênteses aqui no que tu falou, para terminar, então. É, Tá. como tu falou assim, tu queria que muito que te estudassem. Então é Uhum. exatamente isso que eu proponho na minha mentoria, para fazer no merchandising aqui, né? Porque a gente Aham. estuda cada caso e eu ajudo a pessoa a estudar o seu caso também, que é muito importante, entendendo a sua fisiologia, né? Então, quando às vezes as pessoas falam assim, não tem evidência científica, né? Não tem, como é que tu falou? Não tem evidência científica, né? A gente Isso, tem que pensar, exatamente. a gente tem que pensar que relato de caso também é evidência,
Mas quando eles começam a ter centenas e milhares, a gente tem que prestar atenção no que é que essas pessoas estão falando, porque uma hora vai virar evidência científica, vai virar, como é que eu vou dizer, artigo científico. Por enquanto, a gente tem evidências, né, somente, mas isso também, Exatamente. evidência É como científica eu digo. é uma das coisas que faz a gente ter, né, essa sabedoria científica. A gente tem que ouvir, né, a gente tem que prestar atenção em todos esses relatos também. Os relatos individuais e esses que acontecem com os médicos, com os especialistas que eu trabalho, para mim isso aí é o que há, né, para mim é o ouro, sabe, as pessoas relatarem como é que foi o tratamento, o que fizeram e qual foi o resultado. É aí que eu pego a maioria das coisas, né, de melhor. Exatamente, porque como falam ali, né, no nosso pequeno grupo, né, nesses 3 anos de grupo, né, todos os relatos das meninas ali, né, meninas que já saíram do grupo, sabe, liberaram, falaram assim, tô me sentindo melhor, eu saí, né, tô bem, tudo mais, tudo bem, se os relatos que acontecem conosco aqui não forem suficientes, então que eles entrem lá no perfil do Dr. Ludwig Johnson, e vejam, né, o número de relatos que tem aí, dizem, né? Mas são suplementos. São suplementos. Assim, não são suplementos. São pessoas que realmente, assim, talvez aqui no Brasil, a gente, assim, aqui, dentro desse movimento nosso aqui, a gente tenha dado um passo a mais que o próprio protocolo do Ludwig. Porque, sim, tu cuidando da tua alimentação de verdade, tu prestando atenção, né, aos teus processos, e tu cuidando da tua alimentação de verdade, né, aí sim os exames laboratoriais vão me dizer o que eu preciso suplementar, mas eu já estou livre dos sintomas, entendeu? Se isso é um processo, se eu ia num médico, que nem tem nos meus prontuários aqui, se eu ia num médico a cada... Tipo assim, todo mês eu ia ao médico, chegava a ir ao médico 2 vezes por mês, tá nos meus prontuários aqui. Tu acha que hoje eu quero saber de médico, Verônica? Tu Não, acha não. que hoje, tu acha que hoje eu quero ir ao médico? Que a minha medicina hoje é a medicina da saúde, não é a medicina da doença, né? E hoje eu quem ia vai te ao perguntar. médico é quem está doente, eu não estou doente, né? Eu estou saudável, eu sou uma mulher saudável hoje, aos meus 55 anos de idade. Eu só tô indo ao médico ultimamente para pedir exames. pra, Exatamente, eu vou lá para pedir os exames. exatamente, porque tu estás no teu processo, entendeu? Passou da minha cota, né? Passou da minha cota. Então é uma coisa assim que é tão bacana a gente sentir isso, me traz uma alegria, uma felicidade tão grande, sabe? Que agora está começando a aparecer umas coisas aqui, eu não sei se tem tempo, Verônica, acho que a gente tem que, não sei se está aparecendo para ti aí. Não, para mim não parece nada. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tu está me ouvindo? Tô, pode Tá, continuar. então, Eu vou falando enquanto vai olhando. tá Aqui a gente bom, já vai querido. terminando hoje, pessoal. Isso. Então, eu só queria deixar o último recado aqui de que a gente aprendeu hoje. E eu recomendo para o negócio da melhorar o microbioma. Então, é pé descalço, é sol, é interação, infelizmente sair um pouco das nossas bolhas. Eu sei que existe um final de pandemia ou uma pandemia, então cada um vai ter que fazer isso da melhor forma possível, que acha possível para si. Mas como eu vi esses dias um relato de uma mãe de um autista falando que o filho estava 2 anos preso no apartamento, eu penso assim, minha senhora, tire o seu filho de casa, bote na pracinha para mexer com a terra, mexa você mesmo com a terra, bote você mesmo, aí já tem estudos sobre aterramento, como ele diminui a inflamação no corpo. Então, vamos procurar essas coisas que são grátis, né? Vou dizer, são de graça. Todo mundo gosta do que é de graça. Isso é de graça e Deus nos deu o contato com a natureza para a gente, exatamente para a gente melhorar o nosso microbioma. Tá bom, Lu? Tu quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, não, eu tenho só uma parte assim, as pessoas gostam do que é de graça, mas a gente vive num sistema capitalista, parece que eles não valorizam o que é de graça.
Eu Exato. vejo pelo meu trabalho, que é totalmente voluntário, totalmente movido à gratidão, e parece que por isso ele tem menos valor, né? E às vezes a pessoa perde a oportunidade, né, de resgatar a sua vida, de resgatar sua família, seu hobby, sua alegria de viver de novo. Então, até isso a gente tem que entender que nós estamos agora sim na era da cooperação, da colaboração, e realmente tudo mais vai ficar para trás. A gente não vai ver, mas agora, de todos os processos, a gente vai sair sempre juntos, de mãos dadas. Acabou essa questão do egoísmo, do individualismo, e já estamos vivendo tudo isso agora, os primeiros segundos dessa grande retomada, né? Que é um novo momento para todo o planeta. Tá, minha linda? Então, Amém. muita gratidão, e até o próximo episódio, então. Muito obrigada, então, a todos. Obrigada, Lu, e até o Eu que próximo episódio. agradeço. Eu que agradeço. Um beijo, querida. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.